Olá, conversaremos agora sobre o conceito da alavancagem, uma consequência de um fenômeno associado à presença de gastos fixos, sejam eles gastos fixos operacionais, alavancagem operacional, gastos fixos financeiros, despesas financeiras com juros, alavancagem financeira, e entendendo o efeito conjunto da alavancagem operacional com a alavancagem financeira, temos a alavancagem combinada, o conjunto aí de uma operação. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos, quer dizer, conceituar a alavancagem, desdobrada em operacional, financeira e combinada, e a partir daí calcular os diferentes graus de alavancagem de uma operação. De conversa anterior, vimos que, sob o ponto de vista gerencial, a tentativa de compreender as implicações associadas aos gastos podem fazer com que estes sejam subdivididos de outras formas além de custo e despesa. Então, em relação à especificidade de consumo, podemos falar em gastos diretos específicos ou gastos indiretos não específicos, mas em relação à tentativa de compreender os efeitos decorrentes dos volumes de produção e vendas, os gastos podem ser apresentados como fixos. O que é que são gastos fixos? São aqueles que não oscilam conforme produção e vendas. Didaticamente, além de fixos, eles são apresentados como constantes, né, que não sofrem alteração em função de determinada oscilação aí da quantidade, quer dizer, numa visão de curto prazo, né, num prazo limitado, já que no longo prazo todos os gastos oscilariam conforme os volumes de produção e vendas, seriam então variáveis. O que é que são gastos variáveis? São aqueles que oscilam conforme o volume de produção e vendas. Então, se eu represento eles na sua forma total, à medida que a quantidade cresce, o gasto variável total ele também cresce. Quando a gente vai tentar enfatizar a presença aí dos gastos fixos em uma determinada operação, aí esse fenômeno que nós caracterizamos como alavancagem, ele surge. O que é o efeito da alavancagem? É provocar uma variação maior como efeito de uma causa associada a uma variação menor. O conceito de alavancagem estaria lá na física, quer dizer, a alavancagem entendida por nós, né, na gestão financeira e na contabilidade gerencial, que seria aquela ideia, né, de dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, que eu serei capaz de mudar o mundo, né? Quer dizer, uma colocação aí de Arquimedes chamando justamente a atenção disso. Quer dizer que se eu tenho, na verdade, um ponto de apoio e uma alavanca, uma pressão muito menor de um lado acaba provocando uma força muito maior do outro lado. Então é exatamente esse fenômeno que queremos entender sob o ponto de vista da análise gerencial dos gastos. Quer dizer, um efeito menor provocando uma consequência muito maior. Quer dizer, um input menor provocando aí um output, uma consequência muito maior. E se vamos entender a figura da alavancagem, essencialmente estamos tentando entender uma consequência da existência de gastos fixos, que são os gastos que não oscilam conforme variações de produção e vendas, logo, eles vão ter um efeito bastante ampliado quando a gente vai tentar entender a figura do desempenho, quer dizer, o lucro aí da operação, mensurado ainda que diferentes formas. E aí, quando vamos entender essa figura da alavancagem, aí em linhas gerais o que queremos entender é a alavanca, quer dizer, e a partir daí as suas consequências. Ou seja, uma variação menor nas vendas, tendo a capacidade de provocar uma variação muito maior aí em alguma das medidas aí de desempenho que porventura estejamos considerando, a exemplo do desempenho capturado sob a forma do lucro. Só que quando vamos entender esse fenômeno como um todo, sob o ponto de vista aí da gestão financeira, aí podemos entender como função dos gastos fixos e que, por sua vez, podem ser desdobrados em gastos fixos que vêm da própria operação, salários, manutenções, aluguéis, depreciações, quer dizer, tudo aquilo que não oscila conforme produção e vendas, e que, de um modo geral, nesse ambiente didático, estamos assumindo como constantes. E os gastos fixos que não são da operação.
Então, nesse caso específico, os gastos fixos com despesas financeiras ou juros. Por quê? Porque a partir daí temos dois efeitos segregados, mas que se combinam. Então, de um lado, eu tenho a figura do efeito da alavancagem operacional, fruto aí desses gastos fixos operacionais. Do outro, eu tenho uma alavancagem que pode elevar o efeito operacional, que é a alavancagem financeira decorrente aí do fenômeno dos juros. E quando eu considero os dois efeitos em conjunto, aí eu tenho a figura de uma alavancagem combinada, quer dizer, entendendo aí os gastos fixos da operação como um todo, independentemente de serem operacionais propriamente ditos ou dos financiamentos, dos juros associados. Assim, quando a gente começa a falar na tentativa de mensurar essa alavancagem, aí podemos mensurá-la de diversas formas. Podemos mensurá-la sob o ponto de vista de um grau de alavancagem operacional, GAL, onde estamos tentando entender o efeito aí dos gastos fixos operacionais e esse efeito acaba provocando justamente, né, um multiplicador na variação percentual das vendas sobre o ganho operacional, também chamado de LAGIR, né? Então, de um modo geral, uma variação percentual menor das vendas tem um efeito ampliado sobre o lucro operacional, mas também podemos ir além da operação, tentando entender os efeitos dos financiamentos por meio do grau de alavancagem financeira. Então, o que é o grau da alavancagem financeira? É a tentativa de capturar o efeito de gastos não operacionais fixos, a exemplo dos juros, e o efeito, então, de uma alavancagem que tem a capacidade de ampliar a própria alavancagem operacional. Quer dizer, a presença de juros fixos vão, então, provocar que qualquer oscilação no lucro operacional seja ampliado em relação ao lucro antes do imposto de renda, ou mesmo o lucro líquido, em função dessa existência dos juros. E quando nós juntamos os efeitos da alavancagem financeira com a alavancagem operacional, aí nesse caso vamos tentar entender os efeitos sobre o ponto de vista de uma alavancagem combinada, quando os dois fenômenos em conjuntos eles são de fato tratados. Então, o grau de alavancagem combinada captura os dois efeitos. Então, tentamos entender a variação da venda sobre o resultado antes dos impostos e, nesse caso, estamos capturando tanto o efeito aí da operação, dos gastos fixos operacionais, quanto o efeito aí das despesas financeiras ou juros. Se vamos tentar contextualizar numa aplicação prática, então podemos considerar os exemplos de três operações distintas. Todas elas são marcadas pela presença de receita igual a 100 e gasto variável igual a 40%. E a partir daí, três operações são apresentadas. A operação Brisa, nesse caso tem gastos fixos de 20 e não possui endividamento. A operação Vento tem gastos fixos de 40 e também não possui endividamento, logo existe um efeito aqui ampliado do gasto fixo. Logo, a gente vai ter um efeito ampliado da alavancagem operacional. E, por fim, o terceiro caso de uma operação aqui chamada de tempestade. Nessa operação tempestade, além dos gastos fixos de 40, vamos ter endividamento financeiro com a presença de outros gastos fixos não operacionais, as despesas financeiras com juros iguais a 5. Logo, o que é que eu vou ter? Na primeira situação, um gasto fixo 20, na segunda situação, um gasto fixo 40 e na terceira situação, um gasto fixo de 45. Obviamente, os nomes são alusivos aos efeitos que iremos entender, quer dizer, brisa, pouco intenso, vento com alguma intensidade, tempestade com intensidade ainda maior. Começando pelo mais simples, mais tranquilo, que é o brisa, que tem gastos fixos menores, então o que é que vamos ter? Receita, numa situação base, da ordem de 100, gastos fixos de 20, variáveis são iguais em todas as três operações, 40. Vamos ter então um lucro operacional, né, um LAGIR, aí da ordem de 100 menos 20, 80, menos 40, 40. Na operação Brisa não existe dívida, logo ela não paga juros e teria então um resultado antes do imposto de renda, um LAIR,
da ordem de 40. Agora, vamos tentar entender o que ocorreria se tivéssemos variações das vendas, quedas de 20% ou, eventualmente, elevações de 20%. Então, se eu tenho uma queda de 20%, quem era 100, menos 20% de 100 vai para 80. Logo, o gasto fixo não muda, ele é igual, né? Porque nesse contexto, além de fixo, ele é constante. O gasto variável seria 40%, mais 40%, como a receita caiu para 80, 40% de 80, vamos ter gastos variáveis da ordem de 32 e vamos ter um resultado, antes aí das despesas financeiras e tributos sobre renda, um resultado operacional da ordem de 28. Como não temos juros, chegamos então no resultado antes dos tributos sobre renda da ordem de 28. Se, por outro lado, vamos supor o acréscimo de 20, 100 mais 20% de 100 dá 120, gasto fixo não muda, gasto variável é 40% de 120, que vai dar 48. Logo, o resultado operacional mensurado aí pelo LAGI vai ser da ordem de 52, não temos juros, chegamos então no resultado antes dos tributos sobre renda, da ordem de 52. Então, a partir daí, o que é que eu percebo? Ora, a variação das vendas foi da ordem de 20%. Mas, quando eu começo a tentar entender os efeitos da alavancagem, o que é que eu percebo? Ora, se eu for calcular a variação sob o ponto de vista do resultado operacional, quer dizer, tentando entender aí a figura do LAGI, então o que é que eu perceberia? Que sob o ponto de vista do LAGI, quer dizer, eu saí de 40 e fui para 52. Logo, eu tive uma variação de 52 menos 40, que vai ser igual a 12. E se eu calculo a variação percentual, eu tenho que então calcular a variação 12 dividido sobre o valor inicial, que foi 40. Então, eu acho que aqui a variação vai ser de 30%. Então, o que é que nós percebemos? Quer dizer, uma variação de 20% nas vendas está provocando uma variação no resultado operacional próprio, no LAGIR, de 30%. Logo, o que é que nós podemos dizer? Que existe aqui uma alavancagem, um multiplicador da ordem de 1,5. Por que 1,5? Cada 1 ponto percentual de variação nas vendas, quer dizer, 20, né, que foi o que as vendas variaram, provocou uma variação de 30% no resultado operacional próprio. Então, como essa alavancagem está analisando os aspectos específicos da operação, eu posso chamar isso aqui, então, de grau de alavancagem operacional. Agora, quando a gente vai adiante e a gente analisa a variação do resultado após os juros, quer dizer, antes dos tributos de rendas, após os juros, a variação é exatamente a mesma. Por que a variação é a mesma? Porque não tem juros. Então, se não tem juros, não tem alavancagem financeira. Logo, o que é que eu posso dizer? Que se não tem alavancagem financeira, o grau de alavancagem financeira, para refletir essa inexistência, como o grau de alavancagem é um multiplicador, ele é exatamente igual a 1. Quer dizer, não tem esse efeito, porque a variação no resultado após os juros, 30, em relação à variação do resultado operacional, 30, vai ser igual a 1. E aí, se eu tento entender o efeito combinado, quer dizer, como é que de fato eu capturo isso, como não temos a presença de alavancagem financeira, o efeito combinado vai tentar capturar sobre o resultado depois dos juros o efeito da variação nas vendas. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer, então, que o grau de alavancagem combinada vai ser igual à variação final, 30%, dividido pela variação nas vendas, 20%. Então, quando eu faço as contas, aí eu descubro que esse grau de alavancagem combinado ele é igual a 1,5. Se eu quisesse, eu também poderia chegar nele mediante o produto, quer dizer, grau de alavancagem combinada
vai ser igual ao grau de alavancagem operacional, 1,5, multiplicado pelo grau de alavancagem financeiro, 1. Então, o que é que eu estou tentando ver? O impacto sobre desempenho em decorrência aí de variações nas vendas. Quando nós mudamos para vento, o que é que altera a realidade do vento? Quer dizer, a alavancagem operacional ela vai ser maior em função de um maior gasto fixo. O gasto variável não muda, a partir daí o resultado seria de 20. Como a vento também não tem endividamento, não tem juros, a partir daí o resultado depois dos juros é o mesmo, 20. Se eu fizer então variações de menos 20 e mais 20, eu vou chegar em novos números, considerando aí os impactos, quer dizer, o gasto variável oscila de acordo com a variação, o gasto fixo não. E a partir daí, quando eu analiso o impacto, o que é que eu percebo? Opa, a presença de um gasto fixo maior fez com que a oscilação do resultado operacional antes dos juros fosse maior que no caso anterior. Então, se eu capturo o impacto da alavancagem operacional aqui, esse grau da alavancagem operacional aqui seria maior, porque agora eu estou verificando que eu capturo no resultado operacional uma variação de 60 em relação a uma variação de 20% nas vendas. Logo, o multiplicador é de 3. Como não tem juros, não tem a figura da alavancagem financeira. Daí, então, o que é que eu posso dizer? Que o grau da alavancagem financeira não exerce impacto, daí se não tem alavancagem financeira, o multiplicador é 1. E a partir daí eu posso dizer, então, que o grau de alavancagem combinada vai ser igual à variação no resultado depois dos juros, 60%, sobre a variação das vendas, 20%, ou, se você quiser, também o produto entre alavancagem operacional e alavancagem financeira, então eu chego então em 3. Quando nós comparamos esse valor obtido com o da Brisa, quer dizer, nós verificamos que a alavancagem operacional é maior, isso gera um efeito sobre a alavancagem combinada, isso é essencialmente função dos gastos fixos aí operacionais maiores na Vento em relação à Brisa. Quando vamos agora tentar entender a situação da tempestade, a tempestade ela replica os números da Vento, só que a partir de agora vamos ter a figura de dívidas. Em relação às dívidas, reconhecemos o pagamento de juros da ordem de 5. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que a alavancagem operacional dela é exatamente igual à alavancagem operacional da Vento, porque o gasto fixo era o mesmo. Então, quem seria esse grau de alavancagem operacional? Então, nesse caso, o grau de alavancagem operacional captura a variação do resultado operacional, do ganho antes dos juros do tributo sobre renda, em relação à variação das vendas. Então, quando eu faço as contas, eu acabo descobrindo que o grau de alavancagem operacional é 3. Só que a partir de agora, vamos ter uma alavancagem financeira, porque essa operação ela reconhece a figura de juros. Então, quando a gente tenta entender a variação aí depois do reconhecimento dos juros, nós verificamos que essa variação é maior. Por que a variação é maior? Porque a partir de agora temos uma alavancagem financeira presente. Logo, se a alavancagem financeira está presente, esse grau vai ser maior que 1. Então, vamos ter uma variação no resultado depois dos juros da ordem de 80%, em relação à variação do resultado operacional da ordem de 60%. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1 1/3, Então vai ser 1,33, assim por diante. Ora, e quando vamos tentar entender a alavancagem combinada, quer dizer, os efeitos sobrepostos, aí vamos ter a variação depois dos juros, 80, em relação à variação das vendas, quer dizer, 20, isso aqui vai ser igual a 4
4, que também é o produto entre a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. Então, em linhas gerais, o que estamos fazendo é tentando entender esses diferentes efeitos dos gastos fixos, sejam operacionais ou financeiros, por meio do grau de alavancagem, seja o grau de alavancagem operacional, seja o grau de alavancagem financeira ou o efeito combinado dos dois. Sintetizando as informações das três situações, brisa, vento e tempestade, os 3 graus apresentados, quer dizer, o grau de alavancagem operacional, que captura o efeito multiplicador aí sobre o resultado operacional ou LAGI, o grau de alavancagem financeira, que vai querer tentar entender o efeito do LAGI, sobre o ganho antes dos tributos sobre renda, e o grau de alavancagem combinada, que aí, nesse caso, vai tentar entender a variação das vendas diretamente sobre o resultado aí antes dos tributos sobre renda. Então, quando vamos tentar entender isso daí, estamos essencialmente tendo uma visão dos efeitos aí dos diferentes gastos, sejam eles operacionais ou financeiros, em relação, na verdade, aos impactos aí da operação, quer dizer, suas medidas de desempenho. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos propostos para a nossa conversa, que aí envolvia conceituar a alavancagem e calcular os diferentes graus de alavancagem, seja ele o operacional, o financeiro ou combinado. Bons estudos!